Lula não reconheceu o que fizemos pelas eleições no Brasil, diz ex-embaixador dos Estados Unidos em Brasília. Para ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil e fontes norte-americanas ouvidas pelo The Financial Times, funcionários do governo Biden foram pegos de surpresa pelo não reconhecimento brasileiro e a clima de ressentimento e raiva. Nesta quarta-feira, em artigo publicado pelo The Financial Times, a mídia faz um relato sobre como o governo norte-americano enxerga o Brasil após as eleições, uma vez que Washington teria contribuído para que o processo eleitoral brasileiro de 2022 ocorresse de forma legítima. O Financial Times relata que conversou com os 6 ex-funcionários e atuais funcionários dos Estados Unidos envolvidos no esforço, bem como com várias figuras institucionais brasileiras importantes, para reunir a história de como o governo Biden se envolveu em uma incomum campanha de mensagens nos meses que antecederam a votação, usando canais públicos e privados estadunidenses. No artigo, é detalhado o passo a passo da investida norte-americana em querer ajudar o Brasil a ter eleições limpas, e que tudo começou com a visita do Conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, a Brasília em 2021. Sullivan e a equipe que o acompanhou saíram pensando que Bolsonaro era totalmente capaz de tentar manipular os resultados das eleições ou negá-los como Donald Trump havia feito. Portanto, pensou-se muito em como os Estados Unidos poderiam apoiar o processo eleitoral sem parecer interferir. E é assim que começa, disse Tom Shannon, ex-alto funcionário do Departamento de Estado e ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil. O artigo destaca vários movimentos estadunidenses ao longo de 2021 e 2022 para que fosse entendido pelo governo Bolsonaro que a comunidade internacional e Washington não aceitariam o resultado de uma eleição fraudada. Entre eles, o jornal relembra uma visita do ex-vice-presidente, Hamilton Mourão, a Nova York, quando Mourão recebeu indicações de funcionários americanos sobre a preocupação com as eleições. Também é citado a visita do chefe da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, a uma reunião regional de ministros da Defesa em Brasília, quando Austin e outros oficiais explicaram aos militares brasileiros as consequências de apoiar qualquer ação inconstitucional, como um golpe, relata o jornal. Depois de mencionar diversas ações, o artigo descreve como foram o primeiro e segundo turno no Brasil, a recepção do resultado pelo ex-presidente, Jair Bolsonaro, até chegar às invasões do dia 8 de janeiro em Brasília. Nesta parte, é destacado que Joe Biden parou tudo o que estava fazendo ao ver no noticiário as invasões e imediatamente ligou ao presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, para apoiá-lo, lançando em seguida uma declaração conjunta com México e Canadá de apoio ao Brasil. Com os manifestantes presos, os militares sob controle e Lula no poder, a democracia brasileira parece ter sobrevivido à ameaça potencial, diz a mídia para, em seguida, sinalizar a opinião norte-americana sobre o contexto. Para o governo Biden, o Lula mostrou pouco reconhecimento público da campanha dos Estados Unidos para proteger a eleição, o que mostra que as relações com o Brasil melhoraram, mas ainda há atritos com o novo governo. O jornal ainda destaca que, a China, Lula levou uma grande delegação para um tour de 3 dias em 2 cidades, mas em Washington sua visita foi discreta e durou 1 dia. Lula rejeitou as sanções dos Estados Unidos à Huawei, a empresa de tecnologia chinesa, criticou o apoio militar do Ocidente à Ucrânia e endossou a iniciativa de Pequim por alternativas ao dólar americano, diz o texto. As pessoas aqui entendem que haverá diferenças políticas, mas há um tom de raiva e ressentimento subjacente a tudo isso que realmente pegou as pessoas de surpresa. É como se ele não soubesse ou não quisesse reconhecer o que fizemos, complementou Tom Shannon. Entretanto, a mídia norte-americana relembra o passado e diz que os Estados Unidos têm sido frequentemente criticados na América Latina por interferir em seus assuntos internos. Em 1964, Washington apoiou um golpe militar no Brasil que derrubou o governo do presidente esquerdista João Goulart e deu início a uma ditadura de 21 anos. Esses eventos alimentaram um ceticismo de longa data em relação aos Estados Unidos entre a esquerda brasileira, incluindo Lula, que em 2020 disse que Washington estava sempre por trás de esforços para minar a democracia na região, complementa o artigo. Mais uma notícia. Zelensky admite que contraofensiva está mais lenta do que desejado, mas diz que ação não é filme. Presidente reafirmou que Kiev busca se tornar membro da OTAN e que não conversará com ninguém sobre o fim do conflito enquanto tropas russas estiverem em território ucraniano.
Em entrevista divulgada pela BBC nesta quarta-feira, o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, reconheceu que o progresso no campo de batalha após o lançamento da ofensiva militar foi o mais lento do que o desejado, mas que o conflito não é um filme. Algumas pessoas acreditam que este é um filme de Hollywood e esperam resultados agora. Não é. O que está em jogo é a vida das pessoas, afirmou. A Ucrânia diz que sua contraofensiva recuperou 8 aldeias até agora na região sul de Zaporozhye e Donetsk, a leste. Entretanto, Zelensky declarou que as tropas ucranianas não avançaram mais porque os 200.000 km² do território foram minados pelas forças russas. O presidente reforçou a necessidade de Kiev receber garantias de segurança da OTAN, acrescentando que o objetivo final é se tornar membro da aliança militar. O secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, deixou claro esta semana que nenhum plano estava sobre a mesa para fazer um convite a Kiev na cúpula do mês que vem na Lituânia. Jens Stoltenberg conhece minha posição. Dissemos a eles várias vezes, e não bata no chão sob nossos pés, afirmou Zelensky. O líder ucraniano novamente defendeu que a Ucrânia receba F-16 fabricados dos Estados Unidos e disse acreditar que os pilotos podem começar a treinar já em agosto, e que os primeiros jatos podem chegar em 6 ou 7 meses. Zelensky também reafirmou que não se sentará com Vladimir Putin ou com qualquer outra pessoa para negociar o fim do conflito se as tropas russas não saírem do território ucraniano. Não importa o quanto avancemos em nossa contraofensiva, não concordaremos com um conflito congelado porque isso é guerra, é um desenvolvimento sem perspectiva para a Ucrânia, complementou. Mais uma notícia. Vazamento de arquivos militares no Uruguai reacende suspeitas após meio século de ditadura no país. Embora muitos deles já fossem conhecidos, a publicação anônima de mais de 1.600 arquivos da ditadura uruguaia confirma a hipótese de que há mais documentos de inteligência com informações importantes nas mãos dos militares, disse o jornalista especializado, Samuel Blichen. Após 50 anos do início da ditadura civil-militar que governou o Uruguai entre 1973 e 1985, a combinação de vários elementos parece confirmar que se trata de um período que não foi totalmente esquecido pelos uruguaios. É que além do aparecimento de restos mortais em um complexo militar que poderiam ser de um detento desaparecido, uma fonte anônima publicou na internet 1.600 arquivos de inteligência militar da época. Os documentos compõem o chamado Arquivo Beruti e são mais de 100 documentos dos serviços de inteligência, da Justiça Militar e das Forças Conjuntas, de militares e policiais, do regime, que perseguiram, prenderam e assassinaram opositores políticos. O nome Arquivo Beruti responde ao fato de terem sido encontrados em 2006 e entregues à então ministra da Defesa uruguaia, Azucena Beruti, que ordenou sua digitalização. Desde então, os documentos estão à disposição da Justiça, do Ministério da Defesa, da Instituição Nacional de Direitos Humanos e da Universidade da República, embora não tenham sido publicados para livre acesso. O escritor e jornalista uruguaio Samuel Blichen, autor de inúmeros livros e publicações sobre a ditadura uruguaia, lembrou que o exército uruguaio começou a microfilmar todos os seus documentos em 1980, incluindo neste novo formato arquivos de 1973, quando começou a ditadura. A partir desse arquivo-mãe, como eu chamo, a inteligência militar resolveu enviar esses arquivos para a Escola de Inteligência do Exército, estimo que como material didático para ensinar como se faz inteligência no Exército, explicou o jornalista. Com efeito, os rolos de microfilme foram encontrados, com base em uma denúncia anônima, em um edifício onde funcionava o Centro de Formação Geral de Oficiais da Reserva e onde anteriormente funcionava o Serviço de Informação da Defesa, SID. Para Blichen, a existência do arquivo Beruti e sua publicação junto com outros novos arquivos confirmam que fazem parte de um arquivo maior no qual, segundo o jornalista, pode haver informações importantes sobre crimes contra a humanidade e o paradeiro de desaparecidos detidos. Segundo o cronista, é claro que o vazamento da documentação é de origem militar, pelo que alguém das Forças Armadas tem acesso para manipular este tipo de arquivo. O jornalista considerou que o ministro da Defesa, Javier Garcia, deve descobrir onde está esse arquivo e registrar o que aconteceu. Segundo Blichen, é provável que esse o arquivo-mãe ou do qual surgiu o arquivo Beruti ou tenha várias cópias microfilmadas para diferentes organizações ou e que estejam em alguma dependência militar.
Blinken afirmou que o local de sepultamento dos detentos desaparecidos deve ter sido registrado em documentos da inteligência militar, já que todas essas coisas foram escritas e relatadas nas Forças Armadas internas. Se o ministro estiver realmente comprometido, ele deve dar ordem aos seus subordinados para dizer onde estão enterrados. Acho que tem gente que sabe, resumiu o jornalista. O repórter lamentou que a publicação anônima dos arquivos tenha gerado um clima rarefeito e especulou que a ação poderia ter fins políticos, buscando colocar o governo em maus lençóis, que buscava divulgar os arquivos de sua parte, e o descrédito à esquerda, revelando documentos que poderiam questionar líderes da coalizão esquerdista Frente Ampla. Mais uma notícia. Estados Unidos anunciam 1,3 bilhão de dólares em ajuda adicional à Ucrânia, Kiev cita desmoralização ucraniana na OTAN. Segundo o chefe do gabinete de Zelensky, uma data em aberto para ingresso da Ucrânia na OTAN deveria ser anunciada pela Aliança Atlântica em sua próxima cúpula em julho. Caso isso não seja possível, seria uma desmoralização dos ucranianos. Nesta quarta-feira, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse que os Estados Unidos enviarão mais 1,3 bilhão de dólares em ajuda à Ucrânia para reformar sua rede de energia e modernizar seus portos, ferrovias e outras infraestruturas. A recuperação é lançar as bases para a Ucrânia prosperar como um país seguro e independente, totalmente integrado à Europa, conectado a mercados em todo o mundo. Com o apoio do Congresso dos Estados Unidos, forneceremos mais de 1,3 bilhão de dólares em ajuda adicional para ajudar a Ucrânia a alcançar esse objetivo, disse Blinken na Conferência de Recuperação da Ucrânia em Londres, segundo a Reuters. A nova ajuda soma-se aos mais de 20 bilhões de dólares em assistência econômica e de desenvolvimento que Washington forneceu a Kiev desde o começo da operação russa na Ucrânia. Também nesta quarta-feira, Andrei Yermak, chefe do gabinete de Vladimir Zelensky, disse que Kiev espera ser convidada a ingressar na OTAN com uma data aberta na cúpula da Aliança Militar na Lituânia no próximo mês. Esperamos que a Ucrânia seja convidada para a OTAN com uma data em aberto. Isso pode criar um sinal, disse ele citado pela agência britânica. Ao mesmo tempo, Yermak afirmou que se a aliança fracassar em entregar uma decisão forte na cúpula em julho em Vilnius, o fato desmoralizará os ucranianos, acrescentando que já Kiev havia demonstrado que estava pronta para se juntar à aliança através de sua luta no campo de batalha, relata a mídia. Ao mesmo tempo, o chefe do gabinete de Zelensky disse que estão em andamento consultas entre os Estados Unidos e a Ucrânia sobre as medidas que os líderes da OTAN aprovariam em Vilnius para reforçar a segurança do território ucraniano até que o país do leste europeu receba a garantia de segurança coletiva da aliança.